Olá, meu nome é Felipe, sou um dev front-end e nessa aula nós vamos começar a falar sobre os conceitos básicos do Vue.js. Após ter feito a instalação do Vue.js pela CDN, ou seja, a gente colocou essa tag script com esse link para fazer referência ao código do Vue que está em outro servidor e que vai ser anexado à nossa página assim que ela for carregada no navegador, nós podemos começar a utilizar o Vue.js. A primeira parte, é claro, é a criação de um bloco que vai ser referência para o Vue.js. A gente vai falar sobre isso mais tarde. O primeiro conceito que eu quero que você entenda é a partir do conceito de diretiva. Diretiva no Vue, entenda como se fosse a função própria do Vue.js que ele executa por debaixo dos panos para que nos traga reatividade e tornar também o nosso trabalho mais simples, pois ele abstrai algumas tarefas que antes era necessário ser feita e agora ele vai fazer por debaixo dos panos. Bom, a primeira diretiva que eu quero que você conheça é a sintaxe de expressão ou a interpolação. É essa maneira que o Vue escreve as variáveis dinâmicas dentro da nossa página. E por meio dessas chaves duplas que está aqui, ele pode referenciar que isso aqui é uma variável, ou seja, na hora que a página for renderizada, ele vai acessar o escopo dos dados para saber o que essa variável representa e vai escrever o valor dessa variável aqui. Ou seja, a gente não precisa selecionar o elemento e alterar o conteúdo dele. O Vue faz isso de uma forma bem dinâmica, apenas permitindo que escreva a variável no próprio HTML. Bom, por debaixo dos panos, o Vue realiza uma série de funções que o dev nem o usuário vê e nem precisa saber. Ou seja, essas funções servem para abstrair parte do trabalho que eu como desenvolvedor e você como desenvolvedor teria para manter essa página dinâmica e permite que a gente foque também mais na lógica. Aí ele faz isso através das três seguintes itens, que é a renderização declarativa, que é o que é isso? As diretivas são escritas diretamente no HTML, ou seja, não precisam ser escrito uma série de regras ou funções dentro do JavaScript. Tudo isso é feito diretamente no HTML e o Vue se cuida de fazer essas alterações. A interpolação de texto, que foi o que eu acabei de citar, que permite com que o dado ou a variável seja escrito de forma dinâmica na tela, sem precisar acessar o item e alterar o seu conteúdo. Dados reativos, ou seja, todo qualquer dado que a gente utiliza dentro do Vue.js, ele é reativo, ou seja, se for alterado em um momento, toda a página é renderizada e reescrita com este dado. Ou, claro, se esse dado depender de alguma lógica, que como vamos ver, as diretivas também seguem certas lógicas, todos esses elementos são reescritos para que esse dado seja atualizado. Tudo isso é feito de forma dinâmica e em tempo real. E poupa uma série de trabalho que nós, como desenvolvedor, teríamos de ter que fazer tudo isso com JavaScript simples. Ok, agora nós vamos passar para a parte prática. Já tendo com a CDN do Vue e a do Tailwind, nesse caso agora a gente não vai utilizar muito o Tailwind, vai ser mais na frente para a estilização da página, a gente pode fazer com que esse dado aqui seja escrito. Bom, se eu iniciar o servidor agora, ele não vai nos trazer nada. Ou seja, só o que o nome está escrito aqui. Essa estilização é claro devido a Tailwind. Mas se eu vim aqui na tag script, já que agora eu já tenho o Vue na minha página, eu posso acessar o objeto Vue. Se eu der o console.log aqui, ele vai nos mostrar uma série de funções do Vue. Deixa eu apertar aqui o F12. E ele vai dizer que aqui a gente agora tem um objeto. Todo esse objeto são as funções e o código do Vue. Ele está acessível porque a gente já tem um PKG, que é esse CDN, que traz o nosso código para cá. Ele também já inicia junto com a página. Então a gente não precisa criar um objeto ou referenciar um objeto, não. Ele já está disponível nesse momento. Bom, a função que a gente vai utilizar é o create app. O createApp ele precisa receber um parâmetro que vai ser o objeto e os dados que a gente vai utilizar. Nesse caso, a gente vai utilizar aqui o data. O que é o data? O data é uma função dentro do Vue que vai retornar todas as variáveis que a gente vai utilizar. Ou seja, qualquer variável que seja dinâmica e deva pertencer ao escopo do Vue, ou seja,
toda variável que a gente precisa utilizar no nosso projeto, a gente deixa dentro do data. Ele torna isso aqui uma referência e permite que a gente faça alterações mais dinâmicas. Aqui, eu vou escrever aqui, Felipe. Para iniciar esse create app, a gente precisa dar um mount, que vai ser aonde a gente vai especificar que o nosso objeto view vai ser renderizado, ou seja, qual objeto, qual parte do nosso código do view será o escopo, território limite da nossa aplicação Vue.js. Nesse caso aqui eu vou colocar o meu ID, hashtag app. Vamos salvar, voltar, e veja que agora o nome já está escrito Felipe aqui corretamente. Deixa eu limpar isso aqui, não tem que se preocupar agora com essas alterações. Se alterar aqui agora para Matheus, você vai ver que ele já vai fazer essa alteração de imediato, ou seja, todo esse dado agora é dinâmico. Se eu, por exemplo, colocar agora outro dado, que eu não sei agora, vamos dizer graduado. E aqui isso vai ser um boolean. Graduado. E vamos referenciar que é true. Claro, a gente precisa colocar a vírgula aqui. E ok. E aqui ele vai especificar o valor como verdadeiro. A gente não faz totalmente dessa forma. O mais ideal é que crie uma variável diferente, como por exemplo const viewConf, e faça a referência dela aqui. Pronto, a gente deixou dessa aqui, fecha aqui e coloca o viewConfig. Aí agora o código vai funcionar da mesma forma, porque o objeto view está declarado aqui fora, mas está sendo utilizado aqui. E ele vai fazer o mount no app, conforme foi especificado. Bom, é isso. Se você tem mais alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Essa é a segunda aula desse curso. Te vejo na próxima aula e